Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho, está aberta a sessão. A mesa, a ata da sessão anterior para aprovação. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta. O primeiro processo que eu sou relator, eu retiro de pauta para melhor averiguar o processo. E passamos ao segundo processo, que é o 20.367, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2014. Responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, que era o responsável à época. Relatório técnico preliminar, as folhas 333/52, citações respectivas, a senhora Catarina, diretora do período, e diretora operacional, e ao diretor-presidente, o Luiz. Defesa apresentadas, as folhas 68/92, solicitação de documentos, encaminhamento de documentos, as folhas 102/171, relatório conclusivo 172/188 são as folhas. Parecer ministerial, a folha 193/195. É o nosso relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo foi encaminhada intempestivamente pela sua sucessora, esta Corte de Contas, no dia 8 de julho de 2015. A análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades: cumprimento parcial das metas estabelecidas para o exercício, especialmente aquelas relacionadas à fábrica de preservativos masculinos, anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício, disfarçando a real dívida da Fundação, e desconformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Com efeito, foram citados para a defesa o senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, o diretor-presidente à época, e a senhora Catarina de Souza Almeida, diretora técnica operacional, que aproveitaram a oportunidade. Diante da necessidade de instruir os autos, a área técnica solicitou da atual diretora-presidente da Fundação o envio de informações e documentos acerca da matéria, os quais foram devidamente encaminhados. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos apresentados pela defesa demonstraram a conformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade, sanando a falha inicialmente apontada. Destacou também que as metas estabelecidas para o exercício foram parcialmente cumpridas, ressaltando, em relação à fábrica de preservativos masculinos, que foram expedidas 58.767.264 unidades de preservativos, equivalente a 64,02% do cumprimento da meta estabelecida, pelo que sugeriu a manutenção da inconsistência, caracterizando-a, entretanto, como ressalva. Por outro lado, verificou que os demais argumentos apresentados não foram suficientes para justificar a anulação de R$ 940.853,35 de despesa no final do exercício, disfarçando a real dívida da Fundação, pelo que sugeriu a desaprovação da matéria e a aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de maio de 2017. Analisando o feito, verifica-se que os esclarecimentos e os documentos encaminhados pelos responsáveis demonstraram a conformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade em relação aos contratos, sanando a irregularidade inicialmente apontada.
No que se refere ao relatório circunstanciado, constata-se que a Fundação não cumpriu integralmente com as metas estabelecidas para o exercício, sendo que, em relação à fábrica de preservativos masculinos, expediu unidades, equivalente a 64,02% do cumprimento da meta de produção estabelecida para 2014. Ademais, depreende-se que a continuidade de produção da fábrica depende de realização de convênio e de seus aditivos. Portanto, é pertinente a questão levantada pela instrução, no sentido de que seja realizado um plano de ação que reflita o levantamento detalhado acerca da viabilidade futura da fábrica de preservativos Natex, tendo em vista o montante dos recursos públicos investidos, a inclusão social pretendida, o fortalecimento e a valorização da economia que subsidiaram esse projeto. Além do mais, verifica-se que a Fundação, no intuito de disfarçar sua dívida, realizou a anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício. Como bem apurado pela área técnica, grande parte dessas despesas tiveram suas notas fiscais emitidas e atestadas durante o exercício de 2014 e, por tal, deveriam ser obrigatoriamente inscritas em restos a pagar, conforme disposto no artigo 36 da Lei 4.320/64. Embora a Fundação dependesse dos recursos do convênio número 13/2013 para pagar os fornecedores, o fato deles não terem sido disponibilizados em 2014, por si só, não justifica a não inclusão da dívida à hora citada, eis que, pelos documentos acostados aos autos, as despesas deveriam ter sido inscritas em restos a pagar, ao invés de serem anuladas, o que contraria a legislação em vigor. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da FUNTAC, referente ao exercício de 2014, com fulcro na alínea B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela aplicação de multa, o senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo e a senhora Catarina de Souza Almeida, dosadas pelo plenário em razão das graves infringências às normas legais, verificadas nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. E pela notificação do atual gestor da FUNTAC, com vistas à apresentação de um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos, que garanta o cumprimento da missão para a qual a Natex foi criada e ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas da FUNTAC, a responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita e a Catarina de Souza Almeida, respectivamente, um diretor e a outra diretora operacional. Da análise dos autos, constata-se que a área técnica, em último relatório, e o Ministério Público, junto a esta corte, apuraram as seguintes. Primeiro ponto, como irregularidades, anulação de empenhos no valor de R$ 940.853,35 no final do exercício 2014. A ressalva, cumprindo parcialmente as metas estabelecidas para o exercício. Ao final, a área técnica sugeriu desaprovação das contas com aplicação de multa, sanção cujo parecer ministerial também foi no mesmo sentido. Sugeriu ainda que seja recomendado aos gestores da necessidade de elaboração de um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos Natex, que garanta o cumprimento da missão para a qual foi criada, dando ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. Vendo os autos, denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais, de cunho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correções nas próximas edições da matéria, porque sanave, conforme precedentes de época deste tribunal. Bom, diante disso, e consubstanciado nas informações já relatadas pelo nobre procurador e no presente relatório e voto, nosso
entendimento é que seja emitido um acórdão considerando regular, com ressalvas, a prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo. As falhas formais são anulação de empenhos sem a devida inscrição no resto a pagar, cumprimento parcial das metas estabelecidas para o exercício de 2014 e recomendar ao atual gestor para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas formais apontadas. Que elabore um plano de ação de viabilidade futura da fábrica Natex de preservativo, que garanta o cumprimento da missão para a qual foi criada, dando ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. Notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Ok. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu peço vista desse processo, considerando que isso é de 2014, nós estamos em 2019. Eu não sei como é que estão os processos intermediários até aqui. E eu preciso dar uma olhada nisso com carinho. Se cedo, eu peço vista, excelência. Ok. Conselheiro José Augusto pede vista do processo. Eu consulto a conselheira Dulcineia. O seu voto. Vou aguardar, excelência. Vou aguardar. Eu também vou aguardar, senhor presidente. Conselheira. Também aguardo o retorno do processo. Então, decisão após a votação do conselheiro José Augusto.